Olá, senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje a gente vai corrigir a prova de 2013 que aconteceu para o cargo de Engenharia Ambiental da Eletrobras. Então fica nesse vídeo. Depois de assistir esse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar um like e seguir a nossa rede social que é @estudos_ambientais. Muito bem, pessoal, a gente vai corrigir a prova da Eletrobras lá de 2013, que aconteceu para o cargo de Engenharia Ambiental. Vocês já podem usar para revisão, para exercícios de questões para quem vai fazer aí o concurso da Eletrobras termonuclear. Tá bom, pessoal? Então já bora para as questões. Vou colocar aqui as questões aqui para vocês verem. Foram um total de 25 questões, se eu não me engano, no cargo de Engenharia Ambiental, baseado em legislações específicas, e já a 36ª questão que já fala sobre a resolução 377, que é referente ao licenciamento ambiental de esgotamento sanitário de pequeno e médio porte. E ele pede uma especificidade de números quanto à capacidade de tratamento do esgoto e quantos habitantes pode atender. A questão diz assim: a resolução 377 de 2006 do CONAMA dispõe sobre o licenciamento ambiental simplificado de sistema de esgotamento sanitário de pequeno e médio porte. Unidades de esgotamento de médio porte são aquelas que têm capacidade de tratar entre ou atender entre. Ele quer saber o número que será tratado e o número de habitantes, certo? Lá na resolução 377 fala que 50 litros e 400 litros de esgoto tratado para o número de habitantes de 30 mil a 250 mil habitantes, tá? Letra C é correta. Vamos para a 37ª questão. A resolução 334, que está relacionada ao licenciamento ambiental de empreendimentos que estão relacionados com embalagens vazias de agrotóxicos. Prevê a exigência. Sempre quando vocês verem essas questões assim sobre licenciamento ambiental, não tem nenhum tipo de empreendimento que estabelece especificidades em relação a licenças ambientais. Todos têm que emitir a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação, certo? Há casos que acontece apenas uma licença ambiental ou a licença simplificada, entenderam? Ou é feito um estudo ambiental para fazer a licença ambiental, mas, de modo geral, qualquer empreendimento tem que emitir a licença prévia, instalação e operação. Então, nossa questão é a letra A, tá bom? Questão correta. 38. Referente ao Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, inclui uma estrutura, órgãos e entidades. No SISNAMA é composto por órgãos locais, órgãos seccionais, órgãos consultivos e deliberativos, órgãos executores, dentre outros. Aqui ele fala da União. Os órgãos executores são da União, que é o IBAMA e CMBio, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Todos têm que estar presentes no Sistema Nacional do Meio Ambiente. Então, nossa questão certa é a letra B, tá bom, pessoal? 39. Observe as afirmativas a seguir em relação à audiência pública para apreciação do relatório de impacto ambiental, tratado na Resolução 9 de 87 do CONAMA. O órgão ambiental competente proverá a realização de audiência pública apenas quando julgar necessário ou quando for solicitado pelo Ministério Público. Correto, pessoal. Além de quando o órgão ambiental julgar necessário e quando for solicitado pelo Ministério Público, pode também haver o abaixo-assinado de 50 ou mais pessoas, mas essa alternativa está correta. Em função da localização geográfica dos solicitantes e da complexidade do tema, poderá haver mais de uma audiência pública sobre o mesmo projeto de respectivo relatório de impacto ambiental. Sim, pessoal. Questão correta. Dependendo ali da distância, da expansão ali daquele impacto ambiental, vai ter que ser feito mais de uma audiência pública. Continuando. No caso de haver solicitação de audiência pública, na hipótese do órgão ambiental competente não realizar, a licença concedida terá validade. Não, pessoal. Se não houver audiência pública, que é uma ferramenta muito importante na aplicação de um licenciamento ambiental, a licença ambiental não terá mais validade, tá bom? Então, apenas são corretas as alternativas 1 e 2. Letra B. 40. Formigas cortadeiras podem provocar danos considerados para o plantio de mudas em projetos de revegetação e recuperação de áreas degradadas. Um método muito usado de controle desses insetos é
A pulverização de herbicidas em toda a área do plantio, a adubação verde associada ao plantio de quicôncio, a poda preventiva das mudas, destruição manual de planelas ou câmaras, uso de iscas granuladas em armadilhas plásticas. Questão correta, letra A, tá, pessoal? Pulverização de herbicidas em toda a área do plantio. Querendo ou não, é uma parte padrão de utilização. Eles vão pulverizar ali de acordo com herbicidas. Então isso é bem utilizado. Isso chega a ser uma questão padrão. É difícil de errar. Não precisa de tão conhecimento. Vamos aqui para a nossa questão 41. O termo capacidade de uso do solo relaciona-se. A capacidade de uso do solo é quando o solo ele tem que continuar fértil, certo? Aqui ele fala, letra A, o grau de risco de degradação de solos e a indicação do seu melhor uso agrícola. Com certeza, pessoal. Ele vai estabelecer, por exemplo, se eu planto uma semente no terreno, eu tenho utilizado a melhor forma possível, de modo que não degrade aquele solo. Se eu degradar muito, se eu utilizar muito, ele já vai perder a capacidade do uso dele, já vai perder aqueles nutrientes, entendeu? Então não vai ser tão fértil. Isso quer dizer a degradação dos solos e a indicação do seu melhor uso agrícola. Letra A. A porcentagem de água no solo, seu ponto de saturação máximo, não, pessoal, nada a ver. A degradação dos solos devido ao uso de organoclorados e a sua relação com a produtividade, não. A existência de micro-organismos patogênicos no solo, capacidade de uso do solo, não. O grau de risco de movimento de massa, a relação deste uso com... Não, viajou. Letra A, correto, tá? Vamos aqui, essa questão eu achei um pouco complicadinha. Mas para quem tem conhecimento e é expert aí na área de geoprocessamento, para se obter fotos aéreas visando estudar os dados cartográficos do terreno, os recobrimentos ao longo da direção do voo, os recobrimentos transversais da direção do voo são respectivamente de 60% a 30%. Questão correta, letra B. Nos trabalhos ligados à aerofotogrametria paralaxe estereoscópica, letra E correta. O deslocamento aparente da posição de um objeto em relação ao ponto ou sistema de referência causado pela mudança do ponto de observação. Aqui ele fala o termo de terraceamento. Se refere a uma prática mecânica de controle de erosão do solo, em que o terraceamento ele é muito utilizado lá na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul eles utilizam muito mudas, muito plantio de mudas. E como lá tem muita chuva, eles têm que utilizar essas técnicas, essa técnica de terraceamento. O terraceamento se constrói com o uso de canais e canalões, certo? Em intervalos regulares. Uma escada. Transversal e inclinação do terreno, entenderam? Isso é terraceamento. Excetuando os casos previstos no artigo 5 da Lei 12.651, essa é a lei do novo Código Florestal. Legislação ambiental muito importante, tá, pessoal? Todo imóvel rural localizado na Amazônia Legal deve manter uma percentual de área com cobertura de vegetação nativa, a título de reserva legal sem prejuízo da aplicação das normas sobre a área de preservação permanente. Em imóveis situados em áreas de florestas, o percentual mínimo de reserva legal nesta região em relação à área do imóvel é de... Essa parte relacionada à área de preservação permanente, relação à floresta, manguezal e outros tipos de APP, tem uma porcentagem que vocês devem dar mais atenção no novo Código Florestal, tá bom? Essa questão está relacionada a florestas. E nas florestas, ela fala que a APP tem que ter 80% de mata ciliar, ali nas extremidades das florestas, se forem floresta. 80% podendo, neste caso, utilizar área de reserva legal para práticas de exploração seletiva nas modalidades de manejo sustentável para consumo na propriedade sem propósito comercial e manejo sustentável para exploração florestal com propósito comercial. Correto, pessoal? Depois que é feita toda essa divisão de 80%, 35% para florestas, outra porcentagem para manguezal, eles falam em um parágrafo aí o que diz nessa aqui de letra D. Então, questão correta, letra D. As vossorocas, ela está relacionada à erosão. Vossorocas é um tipo mais intenso de erosão, mais agressivo ao solo. As vossorocas são cortes nas encostas, cortes porque essas vossorocas, elas estão às vezes no formato de V, entenderam? Causadas pela erosão hídrica e que pode atingir profundidades de vários metros.
As vossorocas também são causadas por alto índice pluviométrico, onde acontecem muitas chuvas, quando acontecem muitas chuvas. E profundidades tem de vários metros. Questão letra A, correta. Vamos para a questão 52. Pessoal, essas questões não estão uniformemente colocadas, mas vocês podem procurando no papelzinho aí, na prova em si, que vocês podem dar dando uma olhada. Tem essa prova no PCI Concursos. É só vocês pesquisarem Eletrobras e a prova anterior de Engenharia Ambiental lá de 2013. E é só vocês seguindo, tá bom? São exemplos de ecossistemas aquáticos lênticos, lóticos e alagados. Lênticos, você já lembra que tem que ser uma água superficial lenta. O que pode ser? Represa. Represa, certo? Lóticos. Lóticos vai ser algo mais com velocidade. Os rios. Rio enche, rio desce, entendeu? Então tem que ter velocidade. E alagados, um pântano. O pântano é um exemplo de ecossistema aquático alagado. Questão correta, letra E. Nada a ver igapós, corredeiras, barragens, tá bom? Eles tentaram complicar essa questão, mas foi falha, tá? Não era preciso complicar. Vocês pensam que é tão complicada, mas acabam vendo que é uma questão simples. De acordo com os planos de amostragem previstos na portaria do Ministério da Saúde, os responsáveis pelo controle da qualidade de água dos sistemas de solução alternativas coletivas de tratamento de água para consumo humano supridos por manancial superficial subterrâneo devem coletar amostras de água. Essa questão ela está na 2914. Assim, já tem, como essa questão é de 2013, essa prova, então é com base na 2914. Mas já tem resoluções e normas muito mais atualizadas que é melhor você estar olhando elas. Não se baseie com a 2914, tá bom? Mas ele fala que tem que ser feita essa coleta de água bruta para a medição da qualidade semestralmente. 55. No tratamento primário de esgoto estão incluídos os processos de decantação, secagem do lodo e flotação. O tratamento primário é sempre para tirar aquele grosso do esgoto. Tira os flocos grossos, depois tira os flocos finos, depois entra para desinfecção. Isso é o tratamento primário. Então, decantação, que é quando os flocos vão para baixo do tanque, secagem do lodo e a flotação. Flotação é quando eles botam determinado composto químico e os rejeitos acabam virando flocos. Os pequeninos acabam se juntando e virando flocos maiores, fazendo com que seja mais fácil de haver a sua retirada. A classificação da qualidade da água doce prevista na resolução 35705 do CONAMA prevê as classes. Essa questão é muito importante, inclusive a resolução também, que está relacionada à classificação de corpos d'água, está composta na resolução 35705. É dividida em especial, classe 1, 2, 3 e 4. Sendo a classe especial pode servir para abastecimento humano após tratamento simplificado. Correto, pessoal. Ali ele fala que a água serve para abastecimento humano, passagem por desinfecção. E desinfecção é um tratamento simplificado. Vocês têm que prestar muita atenção que essas classes, quase todas, têm para abastecimento humano. O que muda é que uma que passa por desinfecção, uma que passa por tratamento convencional, outra não passa, outra passa por tratamento mais avançado, entenderam? Presta atenção nisso. Todas têm essa distribuição para o consumo humano. Observe a afirmativa a seguir em relação aos fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Essa questão é muito importante, está relacionada com a Lei 9.433 da Política Nacional de Recursos Hídricos. Os fundamentos. Água é um recurso limitado, certo. Além do poder público, a gestão de água deve constar também com a participação dos usuários e das comunidades, certo também. A bacia hidrográfica passa a ser unidade territorial para esta política, certo também, pessoal. Questão correta. Todas estão corretas. Letra C. Com respeito às características físicas e químicas de efluentes, a dureza se refere à soma de cátions multivalentes na água.
Essa questão é para quem faz muita química e que tem muito conhecimento de química, que está relacionado ao carbonato de cálcio. Por isso aí tem cátions. 57. Em uma estação de tratamento, o objetivo no sistema de lodo ativado que utiliza a dinâmica de processos biológicos é degradar os orgânicos na água e oxidá-los para CO2 e H2O. O fornecimento de oxigênio para a suspensão de micro-organismos deve ser feito pelo borbulhamento de ar comprimido, por difusores porosos e o batimento mecânico do ar. Assim, pessoal, essa questão ela é bem, como posso dizer, ela é bem prática, porque ela pede um conhecimento mais aprofundado do assunto de estação de tratamento de água. Questão 58. Em uma estação de tratamento de esgoto, o filtro prensa pode ser usado. Outra questão que precisa de um conhecimento aprofundado sobre esgotamento sanitário e tratamento de esgoto, porque fala sobre o filtro prensa. O filtro prensa é um equipamento, uma máquina utilizado para aumentar o teor de oxigênio dissolvido na água. Então, nossa questão correta é a letra B. Cianobactérias. Cianobactérias são... Vocês conhecem o fenômeno de eutrofização? Que é quando aquelas algas ali, absorção de fósforo e nutrientes, elas acabam se expandindo, tampando o oxigênio na superfície do rio, fazendo com que ocorra a morte de peixes. Essas são as cianobactérias. Aí vamos ver aqui direto para a questão D, micro-organismos procarióticos autotróficos, que produzem seu próprio alimento. Elas crescem, capazes de ocorrer em qualquer manancial superficial, especialmente naquelas com elevados níveis de nutrientes, como eu falei. Elas captam do rio nutriente e fósforo, que podem produzir toxinas com efeitos adversos à saúde. Por isso ocorre a mortandade de peixes também. Vamos para essa última questão. Observe as afirmativas a seguir em relação ao sistema de análise de tratamento de água. Essa questão é mais questão de química ali, para quem tem conhecimento de química. A análise de água e sólidos totais se refere ao resíduo de evaporação da amostra à temperatura ambiente. O sal e a areia exemplificam bem os sólidos dissolvidos e os sólidos suspensos em uma amostra de água. Os sólidos voláteis são aqueles que se volatilizam a uma temperatura de 40 graus Celsius. Assim, a 13 está errada, não é 40 graus Celsius. São mais de 100 graus Celsius que os sólidos voláteis se volatilizam. Então a questão 3, a alternativa 3 está errada. O sal e a areia exemplificam bem os sólidos dissolvidos e os sólidos suspensos em uma amostra de água. Correto. Na análise da água, os sólidos totais se refere a uma resíduo de evaporação na amostra de temperatura ambiente. Temperatura ambiente não, pessoal. Tem uma temperatura muito alta também. Então, nossa questão correta é a letra A. Pronto, pessoal. Corrigimos a prova de Engenharia Ambiental de 2013 da Eletrobras. Muito bem, pessoal. Essa prova eu considerei relativamente fácil, mas tem muitas questões relacionadas ao tratamento de água, esgotamento sanitário e tratamento de esgoto que pede muito conteúdo. Essa prova, de acordo com as atribuições do cargo de técnico ambiental, essa prova é muito importante, incluindo também para o cargo de engenheiro ambiental, e isso baseado nas suas atribuições. Para vocês conhecerem, eu coloquei um vídeo aqui no card para vocês estarem vendo os assuntos mais prováveis de cair nos cargos de técnico ambiental e engenheiro ambiental, para vocês se relacionarem com esse vídeo também. Eu vou colocar o gabarito das questões aqui na descrição do vídeo, tá bom? Para caso vocês queiram estudar e ver com mais detalhes. Tá bom, pessoal? Então, para quem gostou do vídeo, deixa o like, ativa o sininho e para quem não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Então, pessoal, vamos ficando por aqui, pessoal. Valeu!